Meu nome é Helena, tenho 33 anos e moro em Campinas, São Paulo. Há 2 semanas, minha irmã Beatriz me ligou chorando e pediu que eu fosse até a casa dela. Eu quase não reconheci a voz do outro lado. Ela sempre foi a filha que conseguia tudo da minha mãe. O vestido mais caro, a faculdade paga, as viagens, a atenção. Eu era a filha forte, aquela que sempre dava um jeito. Mas naquela noite Beatriz não queria dinheiro. Ela precisava de mim, e antes mesmo que ela terminasse de explicar o motivo, eu soube que aquela ligação tinha levado exatamente 2 anos para acontecer. 2 anos antes, eu estava sentada sozinha em uma sala de oncologia, esperando uma enfermeira colocar a primeira medicação no meu braço. Eu tinha acabado de descobrir que estava com linfoma em estágio avançado. Eu tinha medo. Muito medo. Mas havia uma coisa que ainda me dava esperança. Meus pais. Eu acreditava que quando uma filha dissesse "eu estou com câncer", qualquer diferença familiar desapareceria. Liguei para minha mãe naquela mesma tarde. "Você precisa vir aqui", eu disse. "Eu não quero passar por isso sozinha." Do outro lado da linha, ouvi música, vozes e risadas. Minha irmã estava escolhendo os últimos detalhes do casamento. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu: "Helena, agora não. O casamento da Bia está há poucas semanas." Eu esperei. Talvez ela dissesse que viria depois. Talvez perguntasse quando começaria meu tratamento. Talvez simplesmente dissesse que me amava. Nada disso aconteceu. "Você sempre foi forte", ela acrescentou. "Vai conseguir." A ligação terminou poucos minutos depois. Eu fiquei olhando para o celular como se tivesse acabado de ouvir uma língua que não conhecia. Naquela noite chorei sozinha no meu apartamento em Campinas. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, enquanto eu começava meu tratamento e tentava descobrir como sobreviver à quimioterapia, minha família estava preparando uma festa. Uma festa para a minha irmã. E 6 meses depois, quando eu já tinha perdido o cabelo, quase 20 quilos e a maior parte da esperança que ainda carregava, descobri uma coisa que mudou completamente a maneira como eu enxergava minha família. Uma coisa que minha mãe tinha feito enquanto eu estava lutando pela minha vida. E quando finalmente descobri, percebi que aquele casamento não tinha sido apenas o motivo pelo qual eles me abandonaram. Tinha sido apenas o começo. Comecei a quimioterapia 2 semanas depois. Na primeira sessão, cheguei sozinha ao hospital em Campinas. Lembro de estacionar o carro e ficar alguns minutos com as mãos sobre o volante, tentando reunir coragem para entrar. Eu tinha mandado uma mensagem para minha mãe naquela manhã. "Hoje começa." Ela visualizou. Não respondeu. Minha irmã também não. Algumas horas depois, vi uma foto no grupo da família. Beatriz estava em um salão de beleza, experimentando o penteado do casamento. Minha mãe escreveu: "Minha menina vai ficar linda." Eu fiquei olhando para aquela mensagem enquanto o soro entrava no meu braço. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não foi raiva, foi entendimento. Durante os meses seguintes, fiz 18 sessões de quimioterapia. Perdi o cabelo. Perdi peso. E precisei aprender a aceitar que alguns dias simplesmente seriam ruins. Mas minha família continuou ocupada. O casamento aconteceu em outubro. Eu tinha planejado ir. Mesmo fraca, queria estar lá. Era minha irmã. Até que minha mãe me ligou 3 dias antes. "Helena, talvez seja melhor você não ir." Perguntei por quê. Ela demorou alguns segundos para responder. "Você está muito abatida. As fotos vão ficar para sempre. Não queremos que o casamento da Bia fique marcado pela preocupação." Fiquei em silêncio. Então perguntei: "Você está dizendo que eu não devo aparecer porque estou doente?" "Não seja dramática", ela respondeu. "É só um dia." Um dia. Para eles era apenas um dia. Para mim era uma lembrança de que minha própria família preferia esconder minha doença a dividir. "Alguns minutos comigo." Eu disse que entendia. E não fui. Naquela noite assisti a algumas fotos pelas redes sociais. Minha mãe sorria ao lado de Beatriz. Meu pai segurava uma taça de champanhe. Minha irmã usava um vestido branco. E eu estava sozinha no meu apartamento, enrolada em um cobertor, esperando a náusea passar. Foi quando uma mulher chamada Marina entrou na minha vida. Ela era uma professora aposentada que fazia tratamento no mesmo hospital. Um dia, percebeu que eu sempre estava sozinha. Sentou ao meu lado e perguntou: "Quem vai te buscar hoje?" Eu menti. "Meu pai." Ela olhou para mim por alguns segundos. Acho que percebeu. Naquele dia, Marina me levou para casa. Depois disso, começou a aparecer sempre que podia. Ela me acompanhou em consultas, trouxe comida e, principalmente, me ensinou uma coisa que minha família nunca tinha conseguido me ensinar. Família não é apenas quem compartilha seu sobrenome. É quem aparece quando você não consegue pedir ajuda. Meses depois, meu último exame finalmente veio com uma notícia, que eu quase não conseguia acreditar. Não havia sinais da doença. Eu sobrevivi. E pela primeira vez,
Comecei a construir uma vida que não dependia da aprovação dos meus pais. Só que eu ainda não sabia que, enquanto eu estava reconstruindo minha vida, minha irmã estava entrando em um problema que, 2 anos depois, faria aquela mesma família bater à minha porta. 2 anos se passaram. Meu cabelo voltou a crescer. Consegui uma promoção no escritório onde trabalhava e aluguei um apartamento pequeno, perto do centro de Campinas. Minha vida não era perfeita, mas finalmente era minha. Eu ainda falava com meus pais, porém de uma maneira diferente. Mensagens curtas. Feliz aniversário. Feliz Natal. Nada além disso. Com Beatriz o contato era ainda menor. Ela havia se casado com Rafael e, segundo as fotos que minha mãe publicava, os dois tinham uma vida perfeita. Até aquela quinta-feira à noite. Meu celular tocou. Era Beatriz. Atendi. Ela estava chorando. Helena, eu preciso de você. Fiquei em silêncio. Não porque não me importava, mas porque aquelas palavras pareciam absurdas vindo dela. Você está bem? Não. Ela respirou fundo e começou a contar. Rafael tinha perdido o emprego meses antes. As dívidas se acumularam. O apartamento onde moravam estava prestes a ser tomado pelo banco. E naquela semana, Beatriz descobrira que estava grávida. Mas havia mais. Ela precisava fazer um tratamento médico complicado e não podia continuar trabalhando. Eu não sei o que fazer, ela disse. Olhei para a janela do meu apartamento. Durante 2 anos, eu havia imaginado como seria quando minha família finalmente precisasse de mim. Em alguns momentos imaginei que sentiria satisfação, mas não senti. Senti apenas uma estranha calma. Então ela falou: minha mãe disse que você saberia o que fazer. Quase ri. Minha mãe, a mesma mulher que 2 anos antes, tinha me dito que eu deveria enfrentar o câncer sozinha porque o casamento da minha irmã era mais importante. Beatriz? Perguntei. Por que você está ligando para mim? Ela começou a chorar ainda mais. Porque você é minha irmã. Aquelas 4 palavras ficaram suspensas no silêncio. Eu poderia ter desligado. Poderia ter devolvido exatamente o abandono que recebi. Mas me lembrei de Marina, da mulher que não tinha meu sangue. E mesmo assim tinha aparecido quando ninguém mais apareceu. Então respondi: eu vou te ajudar a encontrar uma solução. Mas não vou resolver a vida de vocês por vocês. Ela concordou. No dia seguinte fui até a casa dela. E foi ali que descobri algo que mudou completamente minha decisão. Minha mãe estava lá, sentada na cozinha, com documentos espalhados sobre a mesa. Assim que me viu, levantou os olhos e disse: Helena, nós sabíamos que você não abandonaria sua irmã. Foi naquele instante que percebi. Eles ainda não tinham entendido nada. Eles não estavam me procurando porque tinham aprendido a me amar. Estavam me procurando porque, pela primeira vez, precisavam de alguém que soubesse dizer não ao caos. E dessa vez, eu não seria a filha que simplesmente dizia tudo bem. Olhei para minha mãe e para Beatriz naquela cozinha e senti uma paz que eu nunca tinha sentido diante delas. Minha mãe empurrou alguns documentos na minha direção. Precisamos que você assuma parte das despesas, ela disse. Você está trabalhando, não está? E agora tem condições. Eu quase não acreditei. 2 anos antes, eu tinha pedido ajuda para enfrentar uma doença que poderia ter me matado. Eles tinham escolhido o casamento. Agora minha irmã estava grávida, endividada e doente, e todos esperavam que eu salvasse a situação. Respirei fundo. Eu não vou pagar essas dívidas. Minha mãe arregalou os olhos. Mas você é a irmã dela. Sim. E justamente por isso vou ajudá-las a procurar tratamento, assistência e orientação financeira. Mas não vou entregar minha vida para consertar escolhas que não fiz. Beatriz começou a chorar. Dessa vez, porém, eu não me senti culpada. Peguei os documentos e passei algumas horas ajudando-a a organizar tudo. Encontrei programas de assistência. Marquei uma consulta e ajudei a montar um plano para que ela pudesse enfrentar aquela fase sem depender completamente da família. Eu ajudei, mas não me sacrifiquei. Quando terminei, minha mãe ficou me olhando em silêncio. Então disse: Você mudou. Eu respondi: Não, eu apenas aprendi. Ela não entendeu. Talvez nunca entendesse. Antes de sair, Beatriz segurou minha mão. Helena, eu sinto muito. Dessa vez, aquelas palavras chegaram a algum lugar dentro de mim. Não apagaram o passado. Não devolveram os meses em que enfrentei a quimioterapia sozinha. Mas eram as primeiras palavras sinceras que eu tinha ouvido dela em muito tempo. Eu também sinto, respondi. Mas você ainda pode escolher fazer diferente. Ela assentiu. Saí daquela casa sem vingança, sem gritos e sem vontade de provar nada para ninguém. Naquela noite, voltei para meu apartamento e encontrei Marina me esperando com uma panela de sopa. Contei tudo. Ela sorriu e disse: Então você finalmente descobriu a diferença entre ajudar alguém e desaparecer dentro da vida dessa pessoa. Aquelas palavras ficaram comigo, porque durante anos
Achei que ser uma boa filha significava estar sempre disponível. Hoje sei que não. Amor não é uma dívida. Família não deveria significar que uma pessoa precisa sangrar para provar que se importa. Eu sobrevivi ao câncer. Mas a verdade é que a maior transformação aconteceu depois dele. Aprendi que dizer não me tornou cruel. Me tornou livre. E, 2 anos depois de minha família ignorar meu tratamento pelo casamento da minha irmã realmente precisou de mim. Eu estendi a mão, mas dessa vez não entreguei minha vida junto. E foi assim que finalmente entendi algo que deveria ter aprendido muito antes. Ser necessária não é a mesma coisa que ser amada. E pela primeira vez, eu não precisava mais escolher entre cuidar dos outros e cuidar de mim. Eu podia fazer os dois, desde que nunca mais abandonasse a pessoa que mais precisava de mim, eu mesma.